Hoje eu vou me dirigir especialmente aos esquizofrênicos. Para esta leitura há um mistério, envolvendo lógica de causa e efeito. O espírito que nos move, segundo a nossa alma racional, pode se comunicar com os outros espíritos. Se nós somos uma unidade, espírito, alma e corpo, num só indivíduo, mas sentimos essa fragmentação, ou somos profetas ou esquizofrênicos. Para um esquizofrênico voltar à unidade, deve ser uma ovelha, porque, como diz Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deve se ligar a Deus, e seu espírito mau obedecerá ao bom Espírito Santo. Eu chamo a atenção para a sabedoria judaica, no versículo 7 da primeira leitura de hoje da profecia de Zacarias. Eis que apareceu o anjo que falava em mim, um anjo que falava em mim, o próprio Espírito. Enquanto lhe vinha ao encontro, um outro anjo, outro Espírito, que lhe disse: se nós temos um espírito que se comunica com outros espíritos, estamos desprotegidos se não estivermos refugiados em Deus. Com Deus não há temor. Por isso devemos fazer como crianças e deixar que Deus nos proteja. Eu chamo a atenção para a mesma sabedoria judaica do profeta Zacarias, nos versículos 8 e seguintes da mesma leitura. Que ele disse: corre a falar com esse moço é o profeta, né? Dizendo: a população de Jerusalém precisa ficar sem muralha, em vista da multidão de homens e animais que vivem no seu interior. Eu serei para ela, diz o Senhor, muralha de fogo ao seu redor, e mostrarei minha glória no meio dela. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti. A dispersão do espírito que leva as almas ao erro, quem as unifica e protege, habitando no meio do indivíduo, é o Senhor, diante de nossa conexão com Ele. Eu chamo atenção para a leitura alegórica dos versículos 10 a 12b do Salmo de Resposta de hoje. Ouvi, nações, a palavra do Senhor e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará, qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, quer dizer, o mais alto da razão humana, o monte Sião. Entre brados e gritos e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. Então, toda essa fragmentação aqui, nós estamos desprotegidos e fragmentados. E aqui, esta unificação, quem realiza é a sabedoria de Israel, porque a salvação vem dos judeus, na mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Evidentemente, as trevas e o mal são refúgios para o mau espírito que pode morar em nós, causando-nos a esquizofrenia. E é por isso que é uma graça ser fragmentado, porque podemos escutar o mal e negá-lo diante do conhecimento de Deus, de uma vida ética, de uma vida justa. Essa vida causa a unificação do indivíduo.
Somente a entrega a Deus pode garantir essa unidade que anula a fragmentação dita esquizofrênica pela medicina, que não é nada espiritual. Quem é iniciado sabe que os homens de maus espíritos não aceitam a prática da bondade, pois, como disse São Paulo, o Espírito Santo assegura ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e não interessa a um senhor de escravos subterrâneos que nos libertemos dele. Se somos filhos de Deus, a morte não é senão o prêmio da vida eterna, uma passagem para o mundo espiritual. Mas para que alcancemos a coroa de glória, é preciso ser entregue nas mãos dos homens de mau espírito, para que eles mostrem a razão da nossa alma, aquela que nós almejamos, unificada, para poder trabalhar bem como servos do Senhor no mundo, que nós somos filhos de Deus. Então é preciso esse choque com os homens maus, com os espíritos maus, para que nós saibamos que estamos no caminho certo. Eu chamo a atenção para o versículo 44 e o versículo 45 do Evangelho de hoje. Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. É exatamente isso. Quem é de Deus ouve a sua voz. Na véspera de sua paixão, Jesus disse: tomai e comei, este pão é o meu corpo, e este vinho é o meu sangue. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, terá a vida eterna. Senhor, salvai-me.